Ok, tá gravando. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter a professora Rosana conversando conosco, né, e falando sobre o desenvolvimento motor do bebê até 18 meses. É uma aula extremamente importante, muito interessante, porque para ti, por exemplo, Tatiana, que eu sei que está com 13 semanas, né? Tu consegue entender tudo que acontece já intraútero, que vai também ser importante, vai refletir no nascimento e consegue te ajudar em várias questões que antes a professora Rosana falou, que a gente tem medo, a gente tem muita pressão de querer educar, e eu acho que hoje a sociedade faz com que a gente tenha uma pressão maior de querer sempre estar acertando, e a gente nem sempre acerta, e tá tudo certo também, né? Mas são vários detalhes que fazem a diferença, especialmente no desenvolvimento desse bebê a partir do nascimento dele, e que às vezes a gente não sabe como lidar e fica com muita dúvida, tá? Então, vou passar a palavra à professora Rosana, e naquele esquema, qualquer coisa podem perguntar, né? Colocar no chat, conforme for a gente interrompe, não tem problema nenhum, tá? Então, Bom, tá boa tudo certo. noite. Eu sou a professora Rosana, trabalho com crianças há aproximadamente 35 anos, e talvez esse seja o tema que eu mais gosto de falar na vida, né? Que é sobre o desenvolvimento motor, porque ele é sempre inédito e muito lindo de se observar, né? Então, hoje eu vou contar um pouquinho de como é esse desenvolvimento, de algumas questões que são importantes para vocês observarem lá na frente. E se tiver qualquer dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, tá bom? Então, vamos lá, né? Tá rodando para vocês? Foi, né? Bom, o desenvolvimento de todo bebê, de todo ser humano, ele é influenciado Eu por inúmeros. acho que está no primeiro slide ainda na capa, é esse? Não, já passei. Então, agora foi. Vê se, ó, eu vou passar e vamos ver se vai abrir. Abriu? Para mim, tá no segundo slide. Tu já tá no Tá. terceiro? Entrou a linha, entrou o escrito em vermelho ou não? Sim, sim, tá certo. Então, esse desenvolvimento, né, influenciado por vários e vários fatores, né, desde da própria anatomia do bebê, dessa biologia que ele herda dos pais, né, até os fatores do próprio ambiente, o clima e a cultura do local onde ele vai nascer, ele é expressado pelas habilidades que vão sendo alcançadas nas várias áreas, né? A gente chama essas diferentes áreas de domínios do desenvolvimento, né? E a gente tem o domínio do movimento, que é o domínio motor, o domínio da linguagem, do comportamento, né? E esses domínios combinados, essas habilidades combinadas, eles vão construir esse potencial cognitivo, né? Como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça que vai se somando e vão nos mostrando quem de fato é esse serzinho que está vindo para o mundo, tanto na sua capacidade de lidar com o mundo, na sua inteligência, quanto na sua expressão emocional. Mas, dentro dessas áreas de desenvolvimento, no início da vida, o desenvolvimento motor é o que mais aparece para que a gente observe o desenvolvimento da criança, né? E ele também é aquela forma que a criança cria a ponte para desfazer outras descobertas, né? Então, a gente pensa assim, para ele falar, ele não precisa se desenvolver motoramente, por exemplo, mas um bebezinho, antes de falar, ele tem que controlar a cabeça, ele tem que ficar sentadinho, e ele vai ter que mexer mais com os braços. Essas habilidades, que a gente chama de habilidades motoras, é que vão permitindo que ele desenvolva todos os potenciais nas demais áreas. E aí, eu trouxe esse videozinho para mostrar para vocês qual é a importância, né,
da gente investir na vida dos nossos bebês, especialmente na primeira infância. Está aparecendo para vocês o vídeo, Janine? Eu não soltei ele ainda. Está aparecendo? Ainda não, para mim não trocou ainda. Não sei se é Não aqui trocou ou. a página? Não, tá Não, demorando um pouquinho para trocar. não trocou ainda. Não. Para alguém trocou aí ou não? Não, aqui também. Agora Agora trocou. foi. Agora Eu foi. acho que eu vou retirar e vou tentar mostrar de uma outra forma, tá bom? Tá, ele foi, agora ele foi, né? Trocou a página. Eu vou fechar as outras coisas que estão aqui, Tá. porque podem estar atrapalhando também. Eu vou apresentar de novo. Deixa eu ver aqui. Nossa, muita coisa. Tem coisas que eu nem sabia que estavam abertas. Só para vocês terem uma ideia. Desculpem. Não, mas não aparece. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou abrir de novo. Se ele continuar não passando, e aí eu vou voltar para essa forma que está aqui e a gente vai ver dessa maneira, tá bom? Tá. Vou tentar novamente. Então, vamos lá. O vídeo para mim ainda não abriu. Não abriu? O Não, a página tá, mas o vídeo não. vídeo não está rodando. Não. Então, eu vou voltar para cá. Vou fazer assim. Vamos ver se vocês vão conseguir ver bem dessa forma. Vê se aparece em bom tamanho para vocês. Sim, tá rodando. Professor, era para estar sem som? Porque para a gente não está sem som.
Bem, então, esse vídeo foi desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento da Criança de Harvard, né? E eles apontam, né, e várias pesquisas nos mostram também, que é investindo nesse desenvolvimento inicial, na qualidade que a criança vai receber de estímulos, de atenção, que vai poder modificar essa realidade da criança, né? Esse futuro da criança. Mas, dentro desse período inicial, da primeira infância, que vai até os 6 anos, a gente tem ainda um intervalo que a gente chama de intervalo de ouro, né? Que é aquele momento que o investimento e o foco total na atenção à criança, nos cuidados, na forma como nós vamos estimular, vão ser ainda mais importantes para esse desenvolvimento cerebral, para essa melhora da construção psíquica, emocional da criança e também das suas habilidades, das suas prontidões lá na frente, né? E que período é esse, né? A gente chama de intervalo de ouro o período que vai desde o momento em que o bebê começa a crescer, começa a ser gestado, até ele completar o 2º ano de vida, né? Então, esses primeiros 1.000 dias representam um período onde haverá o maior crescimento desse sistema nervoso central. É incomparável o crescimento e as modificações, as transformações que acontecem aqui em relação ao restante de toda a nossa vida. E é claro que a gente sempre pode favorecer o desenvolvimento e melhorar a qualidade quando a criança já está maior, e isso é importante, mas aquilo que nós plantamos aqui nesse momento, eles podem influenciar todo o restante do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento ele é considerado um processo que é contínuo, né? Ele ocorre de forma sequencial e as habilidades elas são esperadas dentro de uma determinada faixa etária, dentro de uma determinada idade, né? Apesar da gente observar e poder medir o desenvolvimento pelos controles e a mudança de comportamento que a criança tem, né, na interação do ambiente, com a família que ele vive, é pelo desenvolvimento motor que a gente observa o desenvolvimento inicial da criança, né? Ele representa uma janela importante de observação, né? É fácil a gente fazer associação quando a gente lembra, né? Até mesmo como o pediatra pergunta quando o bebezinho fica com febre, ele logo pergunta, mas ele está quietinho, ele está bem ativo, como é que está essa atividade dele, né? Por quê? Porque isso vai mostrar, né, a atividade, o movimento, a experimentação do ambiente pelo movimento, vai mostrar se a criança está muito impactada por aquela condição transitória que está afetando o bebezinho, né, com uma gripe ou com alguma coisa de intestino, estômago, mas se ele estiver bem, se aquilo não estiver impactando diretamente na saúde dele, ele vai estar mais ativo. Então, essa janela de observação, que é o desenvolvimento motor, é uma janela de fácil observação em que todos, inclusive os pais, podem usar como uma observação do crescimento e do prolongamento desse desenvolvimento. Mas quando é que esse desenvolvimento motor começa de verdade, né? Bom, a gente sempre acha que o bebezinho começa a se desenvolver depois que ele começa a se mexer, depois que ele nasceu. Então, os primeiros meses ele dorme mais, né? Mas, na verdade, a gente tem o desenvolvimento acontecendo desde o período do útero, né? Lá dentro, ele não vai estar só crescendo, né? Então, aqui, ó, a gente vê um bebezinho se mexendo bastante na barriga da mãe, é um bebezinho de menos de 20 semanas, aqui ele tem 16 semanas, né? Vou mostrar esse outro aqui também, que se move bastante, já é um bebezinho mais maduro, né? Já tem mais semanas de desenvolvimento, ele tem mais movimentos seletivos, assim, os movimentos mais delicados, né? Está abrindo a boca, bocejando, tem várias expressões faciais que aparecem, né? E nessa imagem aqui, que eu adoro, a gente pode ver que esse bebezinho, ó, até andando dentro do útero ele está. Então,
Tá vendo quanto espaço tem aqui, né? É um bebezinho bem pequenininho, mas olha quanto malabarismo ele já está fazendo lá dentro, né? Então, esse desenvolvimento motor, ele começa a ser experimentado desde o útero, né? No útero, na verdade, o bebê começa a experimentar aquilo que ele vai usar lá fora, né? E lá fora, o que a gente observa desse desenvolvimento? Como é que a gente vai saber se aquele bebê está se desenvolvendo bem, né? Se a gestação foi um período em que ele pôde construir essas primeiras experiências, né? A gente pensa na gestação como um momento em que a mãe deve se cuidar para que o bebezinho fique bem, para que ela tenha uma boa saúde, mas para que ele também tenha as melhores condições possíveis para experimentar essa fase inicial do desenvolvimento, né? Mas existem alguns mitos e algumas histórias conhecidas por todos que nem sempre são verdadeiras. A gente vai falar um pouco desses mitos e verdades ao longo do restante da nossa aula, né? Então, primeira frase que se escuta muito, especialmente quando a criança está indo num tempo que é um pouquinho diferente de primos, de coleguinhas, de filhos de amigos, né? É que cada criança tem seu tempo. Isso é uma verdade. Cada criança tem um ritmo próprio, tem uma expressão individual, mesmo entre gêmeos, o desenvolvimento nem sempre é igual. Então, cada um é mais ativo ou mais observador, cada um vai ter o seu jeito próprio de se desenvolver. E isso implica também numa velocidade maior ou menor em relação a outros bebezinhos, né? Só que, apesar de cada criança ter o seu próprio ritmo, estabelecer o seu próprio ritmo, existem idades que a gente considera limites para que algumas dessas capacidades se desenvolvam, né? Alguns controles devem estar presentes e desenvolvidos independentes dessa expressão mais acelerada ou mais tranquila que que o seu bebê possa manifestar, né? Então, aqui a gente tem algumas informações, né, que são esse é um card produzido pelo Ministério da Saúde, né, para ser utilizado junto aos pais, para dar referências de como é que esse desenvolvimento pode acontecer, né? Então, ele mostra, né, como é que o bebezinho de um mês, qual é a postura que ele mais adota, ele é mais dobradinho, ele é mais enroladinho, a gente chama de postura flexora, né? Ele tem uma flexão fisiológica, mas desde o início ele já vai conseguir levantar a cabeça, virar para o ladinho, né? Até os 3 meses ele vai estar tocando o corpo, segurando as mãozinhas, já vai ter a cabecinha bem centralizada, né? Olhando para frente, se interessando pelo ambiente. E essas habilidades elas vão aumentando quanto tempo mais ele passa experimentando esses movimentos no espaço, né? Então, para o desenvolvimento acontecer de uma forma mais legal, mais livre, mais favorável, é importante que esse bebezinho possa experimentar um ambiente de uma forma livre, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, né? Bom, e quais seriam essas expectativas que podem me sinalizar que o meu bebezinho está indo dentro do que é esperado, ou que ele pode estar um pouquinho diferente do que é esperado, né? Então, aqui nesse outro card, a gente está vendo algumas habilidades que vão sendo desenvolvidas. Então, ó, o bebezinho logo que nasce, bem fletido, na flexão fisiológica, aí um bebezinho de 2 meses começando a tentar controlar a cabeça, e até os 4 meses a gente tem que ver um bebê assim, ó, com essa cabecinha bem levantada, com os bracinhos bem posicionados, se empurrando na gravidade. Até os 6 meses, eu tenho que ter um bebezinho que fica sentado quando eu coloco por alguns momentos. Ele não precisa ficar muito tempo, ele não precisa ter total domínio da posição, do controle, né, equilíbrio na posição sentada, mas ele tem que ficar um tempinho ali sozinho, né? E assim por diante. Então, aqui eu marquei, né, em vermelho,
quatro marcos importantes do desenvolvimento. Todas as outras habilidades são comuns. Então, por exemplo, é comum que um bebezinho engatinhe entre 7 e 10 meses, mas isso não é uma condição que é obrigatória para que ele ande, né? Então, é comum que um bebê de 11 meses, quando você dá a mão para ele, que ele mostre esse interesse por dar passos, mas nem todos são capazes de fazer isso. Agora, aos 12 meses, eu tenho que ter um bebezinho que tem essa resposta, né, ativa para ficar de pé. Se eu coloco ele de pé, ele já tem as pernas bem resistentes, já vence bastante a gravidade, e até 1 ano e 3 meses esse bebê tem que estar começando a dar os primeiros passinhos. Então, esses marcos motores são esses balizadores, né? São essas idades, essas referências que vão me dizer se esse bebê está dentro do que é esperado ou se ele está um pouquinho diferente, né? Bom, outro mito que é muito conhecido é que deixar os bebês colocarem as mãos na boca podem prejudicar o desenvolvimento da dentição ou então trazer doenças para o bebê. Isso é um mito, e um mito muito difícil, às vezes, de convencer, né? A gente recebe com frequência bebezinhos com luvinhas, em parte porque as mães acham que os bebês sentem muito frio, mesmo morando numa cidade super quente como é o Rio, e em parte porque elas têm medo que eles chupem o dedo ou que eles coloquem objetos na boca. Mas a boca, né, é a principal fonte de reconhecimento de todos os objetos e do próprio corpo do bebê. Então, assim, todo bebezinho, depois do 3º mês, vai estar levando com muita frequência, alguns até antes, né? Vai estar levando com muita frequência os objetos e as mãos à boca, né? É pela boca que ele reconhece a forma, a textura, o tamanho, o peso. Então, por essa experimentação oral que a criança interpreta o mundo, que ela reconhece o mundo. E essas informações elas vão ficando guardadas para que lá na frente ele não precise usar tanto a boca, né, como referencial para reconhecer os objetos e as coisas novas, e que as mãos sejam mais capazes, né, quando as mãos já têm mais, quando o cérebro já está mais maduro e as mãos já são mais capazes de reconhecer só com toque, né? Essa fase da experimentação oral, ela vai até os 3 anos, mas nos primeiros 2 anos ela é muito intensa, né? E essa busca da mão à boca, do objeto à boca, ela pode também se apresentar em momentos de maior insegurança, porque colocar a mão à boca também é uma forma de autoacolhimento, né? Coisas gostosas entram pela boca. A comidinha entra pela boca, o peito da mamãe também entra pela boca, o leitinho que sacia a fome. Então, existem coisas que são aconchegantes, que são percebidas, né? Um bebezinho, ele começa a sugar os dedos a partir de 12 semanas de idade gestacional, isso já é observado lá dentro do útero. Então, a mamãezinha que estava aí falando que está com 13 semanas, o bebezinho dela já está lá botando a mãozinha na boca, chupando os dedinhos, e está se deleitando com isso, né? Bom, outra pergunta frequente é: quando é que eu posso colocar meu bebê no chão? Eu preciso esperar quanto tempo para colocar meu bebê no chão? Em geral, a gente recomenda que os bebês comecem a ser colocados no chão a partir da tomada das primeiras vacinas. Mas, se você quer uma idade balizadora para isso, uma idade que te oriente para isso, todo bebê deve ser colocado no chão a partir de 3 meses, né? O chão é uma fonte intensa de experimentação, né? O bebê descobre muito dos movimentos corporais que ele faz, se diverte com esses movimentos, descobre novas formas de enxergar o mundo, os sons que saem a partir dessa experimentação, no movimento do corpo. Então, se movimentar
num lugar estável e seguro, como o chão, né? É importante para o desenvolvimento, né? É importante que a gente tenha um chão forrado, né? A gente recomenda o uso de um tapetinho de borracha, mas se você não tiver, serve uma esteira, serve um edredomzinho, né? Um colchonete, algo que proteja o bebê desse contato com o chão diretamente e que esteja limpo, né? Animais são permitidos e bem-vindos, só que quando você tem um animal, essa supervisão tem que ficar mais próxima, né? Essa experimentação no chão é importantíssima para o desenvolvimento global da criança. Então, nada de deixar o bebê na cadeirinha quando ele estiver acordadinho e já com as suas vacinas, procurar um lugar em que você possa botar um colchãozinho para te acompanhar, né? Bom, e a gente pode colocar o bebê de barriga para baixo? Sim, colocar o bebê de barriga para baixo é muito importante, mas isso só deve ser feito quando o bebê está acordado. O que ficar de barriga para baixo ajuda, né? Ó, fortalece, né, os músculos do pescoço, ajuda o bebê a controlar a cabeça, ele começa a ver o mundo de um outro ângulo, né? Ele começa a olhar de cima para o mundo, ele começa a se sentir diferente em relação ao espaço que ele está convivendo, né? Diminui problemas da barriga, né? Dos processos digestivos, como gases e prisão de ventre, constipação, né? E ajuda o bebê também a descobrir como se deslocar no mundo, né? É muito, muito importante para o desenvolvimento global da criança, mas só pode ser feito quando ele está acordado e sempre com supervisão. Então, o bebezinho não deve ser colocado de barriga para baixo se você não pode estar perto dele, né? Se você não pode estar perto dele, é melhor que ele fique deitadinho de barriga para cima, porque é mais seguro para ele. Mas isso até o momento em que ele começa a rolar, porque a partir desse momento ele vai entrar e vai sair da posição sozinho, né? Então, de que forma que você pode treinar o seu bebê de barriguinha para baixo? Aqui eu estou mostrando várias formas, né? Então, ó, a Sociedade Americana de Pediatria diz o seguinte, né? Colocar o bebê de costas para dormir e de bruços para brincar, né? Mas todos têm que ter esse tempo diariamente. E não é só 5, 10 minutinhos, eles devem ficar algumas vezes ao dia, né? Na medida do possível, né? 2 a 3 vezes ao dia, sempre que você puder, e de forma que eles vão se acostumando à posição. Então, aqui, ó, no colo da vovó, da mamãe ou do papai, né? Na cama, conversando com o bebê, mostrando para ele que ele pode se interessar por coisas que estão à frente, em cima do corpo da mamãe, carregando de barriguinha para baixo. Todas essas formas são maneiras de você estimular o seu bebê com menos de 3 meses a se interessar por essa posição. Depois, você já pode colocar ele no tapetinho, né? Para que ele descubra novas formas de ficar na posição e também fortaleça o restante do corpo contra a gravidade, né? A gravidade atua pressionando o nosso corpo e ficar nessa posição ajuda que a gente fortaleça os músculos do braço, os músculos do tronco, trabalhe bastante os músculos da perna, do quadril, né? E também ajuda o bebê a descobrir como sair da posição e voltar para ela. Então, também é muito importante colocar o bebezinho de barriga para baixo para que ele comece a se movimentar, já que rolar, né, sair da posição, é uma habilidade que ajuda o bebê a sair, a descobrir novos espaços, novas formas de se movimentar, né? E isso deve acontecer entre o terceiro e o sexto mês de vida, né? Então, depois dos 3 meses, mesmo que esse bebezinho ainda não consiga rolar totalmente, ele não deve ser deixado numa cama de casal, por exemplo, porque ele pode estar experimentando a mudança dessa posição quando ele está cansado e jogar a cabecinha para o lado e acabar rolando, e isso pode levá-lo a acidentes, né, como quedas. Então, depois dos 3 meses, se colocar o bebezinho na cama
nunca deixá-lo sozinho, nem mesmo para dormir, né? Numa cama de casal, só no berço, né? De forma a poder oferecer bastante segurança para essa experimentação do bebê, né? Aqui em cima a gente vê um bebê, ó, entre 3 e 6 meses. Aqui, aparentemente, ele deve ter entre o terceiro e o quarto mês, e os papais ali observando esse desejo dele de interagir, né? Bom, outro mito, né, bastante noticiado é que para um bebê andar, ele precisa engatinhar. Nenhum bebê precisa engatinhar para andar. Engatinhar é uma forma que a maioria dos bebês descobrem e usam para se deslocar antes de terem aprendido a andar. Mas nem todos os bebês engatinham, né? Alguns bebês se arrastam, andam. O que é arrastar? É aquele deslocamento que parece um soldadinho com a barriga colada no chão, né? O engatinhar, o bebê fica de quatro, em quatro apoios, sobre as perninhas e os bracinhos, né? Sobre os joelhos e as mãozinhas, né? Mas, para andar, não é necessário que o bebê engatinhe, tá? É muito comum que aqueles bebês mais agitados, mais afoitos, comecem a andar e depois passem a engatinhar, porque eles acabam percebendo que andar exige mais equilíbrio, ele desequilibra com mais frequência, e o engatinhar é uma habilidade que ele consegue dominar com mais facilidade e que oferece menos riscos de quedas. Então, engatinhar antes de andar é o mais comum, mas não é obrigatório que esse bebê engatinhe para que ele chegue até a posição de andar. Bom, e o que vai acontecer, né? Como é que esse bebê se desenvolve? Aqui esse vídeo vai mostrar algumas etapas do desenvolvimento de bebês entre 0 e 10 meses, né? Mais apropriadamente do segundo mês até os 10 meses. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Eles não estão em português, mas são autoexplicativos pelo que você observa nas imagens, né? Então, para começar, relaxe e observe como está o seu corpo. Sinta o peso do seu corpo, que se apoia contra a superfície embaixo de você. Aos poucos, vai observando suas mãos e os movimentos que elas fazem. Silenciosamente, investigue como as diferentes partes do seu corpo podem se comunicar, se relacionar. A descoberta dos pezinhos. Observe o contato com a superfície que você está deitado, que você está tocando. Aproveite sua conexão com essa superfície. Bom, agora vamos aprender a rolar. Vamos começar? Então, olha lá, ó. Olha quantas tentativas ele vai fazer. Vou tentar pelo quadril primeiro. Para um lado, para o outro. Descubra como se empurrar pelos diferentes pontos de contato. Se cansar, dê-se um descanso. Ele está fazendo tanto esforço que chega a estar com a respiração acelerada. Logo, logo, as tentativas vão obter êxito. Até que encontre o apoio certo e o estímulo adequado para que você descubra o movimento. E lá se foi. Agora, vamos continuar praticando. Descubra formas de melhorar esse movimento.
Você sabe que está fazendo bem quando você consegue ir e voltar com facilidade. Depois que descobre-se isso, você pode passar para outras etapas maiores. E vamos ver como são essas outras etapas. Vamos para a etapa seguinte. Sinta o peso do seu corpo contra o solo. Novamente, a gente volta para um novo desafio. Quais os pontos de contato você sente mais? São os pés, são os joelhos? É uma exploração de todo o seu corpo, né? Explore como pôr o peso do seu corpo e como você pode mover o seu corpo contra a gravidade. Descubra o suporte para levantar-se. Olha quanto tempo ele leva, né, planejando, né? Se realmente quiser ir adiante, você vai ter que encontrar, né, os pontos que são mais favoráveis para esse apoio e esse deslocamento. Ó, ele já experimentou todas as formas, os pés, os joelhos, a barriga. Vamos descobrir como se lançar. Opa, várias são as formas. Como isso pode ser útil? Para deslocar-se, deslocar-se, deslocar-se. Começa a aventura, né, gente? Dos pais, inclusive, que vão andar cerca de 2 quilômetros atrás de um bebê que engatinha por dia. E várias formas são usadas, né? Ele vai se adaptando ao que ele deseja, carregando objetos. Pode-se dar um novo pequeno descanso, mas explore com curiosidade. Bom, aqui ele já está indo para a próxima etapa, que vai ser o andar, né? Bom, quando é que o bebê começa a mostrar interesse por andar, né? A gente viu que ele primeiro controla a cabecinha, depois ele começa a rolar, e aí depois ele senta, e aí ele começa a tentar descobrir como que ele vai se deslocar no chão, ele ainda não consegue ficar de pé. E aí, lá pelos 9, 10 meses, esse bebezinho começa a buscar, né, formas de chegar até a posição de pé sozinho, né? Então, chegar até o sozinho, de pé, sozinho até de pé, andar de lado, andar com apoio, são habilidades que estão em desenvolvimento entre os 10 e os 15 meses. Então, aqui a gente vai ver, ó, a marcha lateral que o bebê pode fazer. É sempre pela curiosidade, pela tentativa de descoberta. Os brinquedos são sempre os mais caros possíveis, né? A gente compra o melhor brinquedo e eles vão procurar a garrafinha, o papel, a caixinha. Tudo isso é sempre uma enorme descoberta diferente. A caixa do brinquedo muitas vezes é mais interessante. Olha o quanto ele explora, ó. Ele se apoia, ele se encosta, e aí ele descobre que ele pode ficar com as mãos livres. Tudo isso na descoberta de como ficar de pé sozinho. E aí, como é que ele vai resolver isso? Aí ele se abaixa. E
quando tem que se deslocar, engatinha, né? Que outras formas ele vai aprendendo como dominar essa capacidade de andar, né? Ó, empurrando os objetos. Normalmente, os pais querem ajudar muito, tá? Então, vamos lá, ó. Ela está tentando resolver, mas a mãe não resiste e vai lá ajudar. Deixar o bebê descobrir é uma grande fonte de aprendizado e de desafio, mas é muito difícil que os pais resistam em não ajudar. Aprendeu a subir, chegar sozinha até de pé e vai empurrando. O que mais que pode ser feito, né? Como é quando ele começa a andar? É uma forma equilibrada? Vamos ver quantas vezes ele pode cair. Ó, cair faz parte, gente. Se a gente se assusta, o bebê se assusta. Mas se os pais conseguem passar por esse momento sem tanto sofrimento, o bebê ele se locomove e aprende a dominar a posição mais rápido. Ele também se torna mais seguro para se deslocar. Então, o medo, né, o receio do pai de que ele vai cair, às vezes, retarda um pouquinho essa experimentação. Eu costumo dizer que ninguém sai do colo direto para andar. Então, que para a gente aprender a andar, é preciso vencer esse desafio de se equilibrar de pé, saber cair e saber levantar. Isso é um aprendizado para toda a vida, né? É assim que a gente ganha resiliência, é assim que a gente descobre como superar os nossos desafios, as nossas próprias limitações e encontra alternativas para vencer outros obstáculos que encontramos à frente. Ó, ele está resolvendo. Ó. Como é que ele vai solucionar? Ele viu que tinha um degrauzinho, e agora, como é que eu vou passar daí? Né? Aos poucos, ele vai descobrindo. Né? E depois dos 15 meses, como é que isso vai acontecer? Né? Depois dos 15 meses, vai começar a verdadeira aventura. O céu provavelmente será o limite desse bebê. Né? E alguns cabelos brancos podem ser adicionados aos pais que estão acompanhando. Né? Esse é um bebê de 15 meses, ele ainda nem sabe correr, mas ele já quer chutar a bola. Então, normalmente, os seres humanos são assim, eles mal superaram a próxima etapa e eles já querem, né, ser completamente independentes. Então, aqui um bebê de 18 meses, tentando ajudar a colocar a roupa, mas ele não quer ajuda, ele quer fazer sozinho. Vamos ver como é que ele soluciona isso, né? Não está fácil para ele, é um desafio difícil, ó. Mas ele conseguiu. Agora encontrar uma forma de enfiar as duas pernas. Vamos ver como é que ele vai solucionar o problema. Ó, pronto. Agora eu já vesti e agora eu posso sair andando. É claro que o pai e a mãe sabem que ele não está vestido, mas ele encontrou a solução para o problema dele, né? E aqui, já com 2 anos, né, buscando novos desafios. Então, ele vai estar no parquinho, nos objetos da casa, subindo em várias coisas, né? Realmente, o céu é o limite para essa experimentação. E possibilitar que a criança experimente com vigilância, com o seu apoio e segurança, pode ajudá-la a se desenvolver melhor e a superar de forma mais tranquila os obstáculos. Bom, que outro mito é muito indicado pelos avós e por pessoas mais antigas, né, que recomendam que quando o bebezinho está demorando mais a andar,
quando ele ainda está inseguro, né? E que vai ser mais seguro o uso do andador, né? No Nordeste se chama andajá, né? E o mito é que isso ajuda o bebê a andar mais rápido. Na verdade, o andador retarda o desenvolvimento da marcha do bebê, né? Do andar sozinho do bebê. Ele prejudica o desenvolvimento psicomotor, ele pode causar quedas mais frequentes e mais graves que o normal. É uma causa frequente de traumatismo, né, na cabeça, do traumatismo craniano, às vezes de quebra dos dentinhos, né? Ele também dá uma ideia, uma falsa ideia de independência e de velocidade, porque se a gente observar, ó, o bebezinho está sentado, então ele não se empurra na posição de pé, ele se empurra sentado nessa cadeirinha, né? E vai se apoiando com os pezinhos para se arrastar. E isso não ajuda ele a desenvolver as habilidades desse movimento dissociado, desse movimento sequencial que os passos exigem, né? Então, o andador, além de perigoso, ele pode prejudicar o aprendizado natural do bebê nessa posição. Então, é um mito que ele ensine o bebê a andar mais rápido. Ele prejudica, na verdade, o desenvolvimento dessas habilidades. Bom, e aí, como é que a gente pode ajudar o nosso bebezinho a andar, né? Existem materiais, né, brinquedos que a gente pode utilizar, mas vocês viram, pode ser um banco, um puff, né, uma cadeira de casa, né? Qualquer instrumento que seja estável, relativamente pesado, não precisa ser necessariamente um brinquedo. Mas a gente chama esse aqui de carrinho andador, né? Também ajuda o bebê a aprender a se equilibrar na posição de pé. As outras formas são fazendo esse treino, né? Esse andar regular para a criança, porque ela nos escala, e se a gente dá a mão, ela vai querendo se deslocar. Isso é uma fase bastante intensa, né? Do aprendizado do andar da criança. Gradualmente ela vai soltando a mãozinha e aos poucos, né, a gente coloca ela encostadinho lá no sofá, como aquele bebezinho que estava subindo e descendo e andando de lado no sofá no outro vídeo que a gente viu, e chama o bebezinho para si até que ele ouse e consiga descobrir, né, que é possível vencer esse caminho, esse espaço, né? Bom, que outras dicas eu posso dar para o acompanhamento do seu futuro filhote, né? Do seu bebezinho que está para chegar, né? A gente tem publicado pelo Ministério da Saúde um dos melhores instrumentos para acompanhar o desenvolvimento de crianças nos primeiros 6 anos de vida, especialmente, né? Então, a caderneta de saúde da criança é o segundo melhor instrumento mundial para o acompanhamento, e ela é completamente gratuita. Até bem pouco tempo atrás, ela era cedida, né, entregue aos pais após o nascimento, na forma impressa, mas atualmente ela só consegue ser encontrada no formato em PDF, na internet, ela tem livre acesso, ou algumas pessoas que imprimem para vender, né? A gente recebeu uma notícia relativamente recente de que elas iam voltar a ser publicadas, né? O que eu posso achar na caderneta, né? Lá tem informações e dicas sobre a amamentação, sobre o crescimento do bebê, né? Não só a curva do crescimento do bebê, do tamanho dele, do peso dele, do crescimento da cabecinha, né? E da vacinação, mas do desenvolvimento das outras áreas, né? De como acompanhar a saúde ocular, a saúde auditiva, né? Como é que eu sei que o meu bebezinho está ouvindo bem ou não, né? E também esse desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo global do bebê, emocional e da inteligência. Então, a caderneta é um ótimo instrumento para o acompanhamento do bebê. Ela é gratuita, disponível na internet, é só vocês colocarem. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar pelo Telegram ou por outro meio de comunicação que
o grupo do Gerando está proporcionando para vocês, e eu disponibilizo, né, as duas formas que existem, para a menina e para o menino, e vocês terão acesso livremente a esse material, tá? Bom, o que mais é importante a gente falar, né? Ainda temos uma última dúvida que eu julguei que são importantes para vocês entenderem. Hoje em dia se fala muito sobre saltos no desenvolvimento, né? E o que seriam esses saltos no desenvolvimento? A gente falou de marcos do desenvolvimento, de marcos motores, né? Então, os marcos motores são aquelas habilidades que o bebê mostra o controle do próprio corpo, controlou a cabecinha, ficou bem de barriga para baixo, com a cabecinha bem durinha, ficou sentado, ficou de pé. Os marcos do desenvolvimento é o rolar, o andar, o começar a falar, né? Então, são momentos específicos do desenvolvimento do bebê. Mas o que seriam os saltos do desenvolvimento, né? São momentos de transição, né? Em geral, é um momento em que o bebê está na transição para uma nova habilidade que está sendo desenvolvida. Então, é comum que ele fique mais irritado, e ele não está doente, nem está naquele momento em que os dentinhos estão nascendo, né? Então, ele fica mais estressado, mais enjoadinho, ele pode chorar mais nesses momentos e pode ter menos, aparentar estar menos paciente, né? Mas elas são fases completamente normais, frequentes, usuais em todas as crianças e fazem parte desse amadurecimento e dessas novas vivências que ainda trazem sentimentos que são desconhecidos para o bebê, né? As mamães ficam estressadas, ficam na dúvida se o bebê está doentinho ou não, mas logo, logo elas percebem que eles não fazem nenhuma febre, não tem nenhum dentinho que está mostrando o seu crescimento, não tem nenhuma outra alteração, e que é só um dia ou dois em que o bebê está menos de boa, né? Menos de bom humor com o dia dele, tá? Algumas dicas também eu considero importantes, né? Preste atenção, porque a conversa com o bebê é muito importante desde o início, né? Então, a distância que seu bebê pequenininho consegue enxergar o seu rosto é essa distância aproximada entre a sua face e o seu seio. Então, quando você estiver amamentando, independente de ser ao seio ou, se for preciso, no copinho ou na mamadeira, a forma que você está escolhendo para amamentar o seu bebê, que você está podendo fazer isso, estabeleça um bom vínculo com ele, converse com ele naqueles momentos, né? Mantenha o contato ocular. Essa conversa entre o mamar, o parar para respirar, o entrar em contato com a mãe, é muito, muito importante para o bebê, né? Se esse bebê não estiver sendo amamentado pela mãe ou precisar ser amamentado por outras pessoas, essa pessoa que também está cuidando do bebê vai estabelecer, pode ser o pai, pode ser o companheiro, pode ser a companheira, pode ser a pessoa que também está te apoiando nessa rede para o desenvolvimento inicial do seu bebê, né? Então, conversar com o bebê, apesar de parecer bobo para a maioria das pessoas, é a forma mais importante para o desenvolvimento da fala, né? Não adianta colocar o bebê de frente para um celular cantando, ou colocar ele de frente para a televisão, porque o bebê não aprende a linguagem dessa forma, né? Ele não aprende a falar dessa forma, ele aprende a falar como uma forma de interagir com a mamãe, o papai, a vovó, o tio, né? Com as pessoas com quem ele convive, né? E a sua voz já é conhecida do bebê desde a barriga. O bebê reconhece as vozes que conversam com ele durante o período da gestação, logo nos primeiros momentos após o nascimento, né? Isso já foi testado algumas vezes e é fácil de você observar. É só você conversar todos os dias com o bebê ou usar uma musiquinha que você cante para ele
em determinado momento do dia, enquanto ele está crescendo na sua barriga. Quando ele sair, você vai perceber que ele vai se acalmar mais com essa musiquinha, ele vai mostrar mais interesse, ficar mais feliz naquele momento. Isso pode ser feito pelo papai, pelo vovô, pelo tio, né? Por quem está próximo desse crescimento desde o período atual em que vocês estão gestando o bebê, né? Outra dica importante é que vocês devem prestar atenção como os bebês se movimentam, né? Então, os movimentos eles devem ser iguais nos dois braços e nas pernas. Eles não precisam ser idênticos e se movimentarem ao mesmo tempo. Então, os dois braços dobrarem ou os dois braços esticarem, não. Os movimentos eles são muito diversos, mas o bebê tem que movimentar igual, um lado e o outro, tanto nos braços e nas pernas, né? Levar as mãos ao centro, levar as mãos aos brinquedos, levar as mãos à boca, pegar os pés, experimentar essas partes do corpo na boca, são etapas importantes do desenvolvimento e que eu posso observar se o meu bebê está fazendo de forma igual entre os dois lados. Outra coisa muito, muito importante. Hoje a gente observa que os papais e as mamães têm mais trabalho do que antes e mais coisas que os distraem do que antes. Mas é muito importante, especialmente nos 3 primeiros anos de vida, que as crianças brinquem com outras crianças ou com os adultos, né? É através da brincadeira que o bebê resolve e descobre um mundo, que ele descobre novas soluções, né? E é pelo movimento e pela brincadeira que os bebês se divertem, né? Aqui a nossa Alice, lindíssima, se divertindo na pracinha, num balancinho, né? Aqui já com mais de 1 ano, bem sentadinha, um balancinho com suporte. Olha como ela está se distraindo, se divertindo, né? Os bebês começam a brincar uns com os outros depois dos 18 meses. Antes disso, eles brincam sozinhos, mas eles gostam dessa presença de outros bebês e eles gostam muito da interação com os adultos. Então, encontrar maneiras de brincar e dispensar um tempo de qualidade para ficar com seus bebês vai ser muito importante para o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento global do seu bebê, quanto o desenvolvimento emocional e da inteligência desses bebezinhos. Bom, estamos acabando, eu prometo, né? Bom, aqui algumas dicas para como estimular o desenvolvimento do seu bebê, né? Então, sempre que o seu bebê estiver acordado, até ele fazer 3 meses, converse de frente para ele, fale com ele, conte o que você está fazendo, vamos trocar a sua fraldinha. Você fez cocô, você fez xixi, né? Você vai conversar e contar para ele o que está acontecendo, né? Procure brincar com o bebezinho entre 4 e 6 meses, colocando ele sempre de barriga para baixo, né? Eu dei algumas dicas antes, mas é importante que isso seja reforçado e favorecido nesse período, né? Depois de 7 meses, é importante que o bebê fique a maior parte do tempo acordado no chão. De preferência, você coloca ele de barriga para baixo, quando estiver acordado, e deixa ele descobrir como pode se virar e se movimentar no espaço, né? Entre 1 e 2 anos, é importante que você leve a criança para descobrir e experimentar diferentes terrenos. O que a gente quer dizer com isso? Grama, areia, terra, pedrinhas, né? Lugares que são subidas e descidas, rampas, degraus. Então, isso é muito importante, tá? Depois dos 2 anos, até os 5 anos, a criança deve ser estimulada a correr, a pular, a brincar, a usar outros instrumentos desafiantes para o seu movimento ou para a sua brincadeira, né? Imitar comportamentos da casa, da família, né? Jogos de interação, imaginação, né? E
depois dos 6 anos, as atividades de grupo são muito desejáveis, né? Isso também ajuda no estímulo à independência e no próprio desenvolvimento das habilidades de autocuidado. Bom, e quando é que eu devo procurar ajuda? Para que sintomas eu posso precisar prestar atenção? Então, se eu perceber que um bebezinho está muito molinho, né, que ele já tem mais de 6 meses e ele ainda está muito molinho, a gente chama isso de hipotonia. E isso deve ser motivo de atenção e de conversa com o pediatra ou outros profissionais. Você pode procurar diretamente um fisioterapeuta, ou pedir para que seu pediatra encaminhe para uma avaliação mais aprimorada do desenvolvimento do seu bebê. Também é muito preocupante quando o bebê está muito rígido, né? Um bebê que fica com as pernas muito durinhas, com os braços muito durinhos, isso também é preocupante, né? Um bebê que tem mais de 3 meses, já está com 4, 5 meses e ainda não está conseguindo controlar a cabeça, pode estar precisando de ajuda no seu desenvolvimento. Então, é bom que você converse com o pediatra para que ele oriente, se é necessário consultar algum profissional para te ajudar nessa experimentação. Na maioria das vezes, é só superproteção, né? É só papai ou mamãe, vovô, vovó, que não estão deixando o bebezinho ficar o tempo que ele precisa quando está acordado de barriga para baixo, ou menos tempo nas cadeirinhas, né? As cadeirinhas, elas não devem ser utilizadas como uma forma de manutenção do bebê por mais tempo, né? Elas servem para proteger o bebê no carrinho, para ajudar os pais a carregarem ou deslocarem o bebê quando estão se deslocando de um lugar para o outro, mas elas não devem ser utilizadas como o principal local onde o bebê vai ficar. Então, na maioria das vezes, né, essa dificuldade de segurar a cabeça, de não estar sentando no período certo, são só ambientes que não estão favoráveis para o desenvolvimento do bebê. Mas, na dúvida, você deve pedir ajuda ao pediatra e pedir para que ele indique. E caso ele não ache necessário, mas você ainda se sinta em dúvida, né, insegura quanto a isso, você pode procurar a ajuda de um profissional, um fisioterapeuta, para te ajudar nessa observação, né? Se um bebê atrasa para tentar se deslocar ou andar, isso também pode gerar preocupação e pode ser uma dúvida, uma insegurança que os pais notem e pode ser um dado que você deve observar com mais atenção. Que outras questões podem despertar a atenção e uma observação mais aprofundada do desenvolvimento do bebê? Um bebê que não sorri, um bebê que não olha para o examinador, né? Que só se comunica pelo choro, mas não faz nenhum barulhinho, não conversa, não dá gargalhadas, não dá gritinhos, né? Que não responde ao som, né? Ou que não desenvolveu nenhuma palavra até 1 ano e 6 meses, merece uma observação mais apurada. Então, é bom que o pai, a mãe, né, que os cuidadores procurem ajuda do pediatra e também que ele indique, né, de que forma esse bebê pode ser estimulado ou se ele precisa de ajuda para que esse desenvolvimento seja favorecido. Bom, aqui, finalizando, né, eu trouxe esse vídeo que eu gosto muito e que mostra o desenvolvimento em diferentes partes do mundo, né? Ele foi feito a partir da pesquisa de uma enfermeira sobre gestações e partos e desenvolvimento do primeiro ano de vida dos bebês. E esse aqui é um vídeo curtinho, mas vocês podem encontrar na internet de forma livre. Se chama Quatro Bebês e Quatro Países. 4 países e 4 bebês. O título é em inglês.
Cada cultura tem suas características e cuida dos seus bebês de formas diferentes.
Então, a gente pode ver, né, com 4 culturas tão distintas, né, uma tribo na África, até essa região lá da China, né, com culturas tão diferentes, mas que cada um alcança do seu jeito o desenvolvimento. Então, cada bebê, cada família tem a sua história para construir durante esse período, né? Aproveitem esse momento para essa construção. Cantem muito para os seus filhos, conversem muito com eles. Aproveitem esse momento mágico que vai ser daqui a pouquinho, quando esses bebês saírem de dentro do forninho que vocês estão guardando eles. Era esse o meu recado. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Rô. Como sempre, a aula maravilhosa, maravilhosa. E eu acho que a Rô sempre fala de uma forma muito clara, né, para que a gente possa compreender. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre falo a mesma coisa, né? A gente sempre trabalhou juntas há muito tempo, desde que eu estou no Rio, e o meu menino não sentava, né? Ele sempre foi muito calmo, muito tranquilo. E ali ele ficava, no cantinho que eu botasse, ele ficava. E aí eu conversando com a Rosana disse, Janine, ele tem que sentar e tal. Nossa, me desesperei. E aí vocês pensam, pô, mas ela é fisioterapeuta e tal. Sim, a gente mas a gente, antes de tudo, é mãe, né? Aí cheguei em casa, fiz o que a Rosana mandou, em 2 horas ele estava sentando sozinho. Então, são detalhes que às vezes a gente não percebe, né? E não percebe por várias questões, né? Mas aí, tendo uma aula assim, a gente consegue realmente entender e saber o que a gente precisa, né? Observar nos nossos filhos, fazer, cantar, trazer muita coisa lúdica, né? Eu acho para eles assim. É, é um E momento que a gente muito cada vez perde mais o tempo de fazer isso, né? É um momento muito rico, né? Esses 3 É, primeiros anos são inigualáveis para a formação do vínculo, para a formação é, da personalidade, né? Esse momento da conversa, da música, né? Não importa se você é, canta bem ou mal, mas é a sua conexão com seu filho, é, né? E isso não começa depois que ele sai da barriga, ele começa na barriga, né? É muito, 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 muito bom, né? é verdade. Aproveite que vai ser riquíssimo, né? Peraí só um pouquinho, eu vou parar de gravar aqui. Tá bom. Eu vou